muitas vezes nós não entendemos por que algumas coisas acontecem na nossa vida. Só que a vida, ela sempre está nos pedindo mudanças. E ela pede essas mudanças através das situações que nos acontecem. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Então acontece que nós estamos o tempo todo passando por várias situações na nossa vida. Algumas situações nós consideramos positivas, porque nos trazem alegria, felicidade, e algumas situações nós consideramos negativas, porque nos trazem sentimentos de desconforto, de tristeza, de preocupação. Só que nós precisamos entender que a vida, ela não traz essas situações pra gente, a gente não passa por situações que nós consideramos ruins ou que nós chamamos de problemas para que a gente sofra, para que a gente fique triste, para que a gente fique irritado. Não, a vida, como dizem, a vida é uma escola e a todo momento a vida está nos mostrando o que a gente precisa aprender. É que muitas vezes a gente não tem esse olhar de aprendizado para a situação, a gente se envolve muito com as situações negativas que acontecem. Então a gente se sente frustrado, a gente se sente triste e é difícil mesmo. Tem algumas situações que acontecem na nossa vida que a gente não entende por que aconteceu, que nos gera sofrimento, nos geram dor de alguma forma, seja dor física, né, por uma doença, ou uma dor emocional. Só que nós precisamos, a cada momento, começar a ter esse olhar mais amplo sobre as situações. Não só simplesmente nos envolver e sofrer com aquilo. E de repente, se for muito difícil você fazer com a situação que você está vivendo hoje, com o desafio que você está vivendo hoje, faça essa análise com uma situação que já passou na sua vida. E perceba o aprendizado que você teve com aquela situação. Muitas vezes, quando a gente está envolvido, a gente não consegue enxergar. E aí, quando aquela situação passa na nossa vida e eu já estou desligada, de certa forma, emocionalmente com aquela situação, eu consigo enxergar de uma forma muito mais clara, não é? Eu percebo assim, nossa, naquela época em que eu estava com aquele sofrimento no relacionamento, ou com aquela dificuldade financeira, ou com aquele problema no meu trabalho, hoje eu percebo que foi essa situação que me trouxe até aqui. Foi essa situação que me fez desenvolver essa e essa habilidade, ou me fez eu me conectar comigo, eu melhorar a minha autoestima, ou eu conseguir curar essa e essa dor emocional. E por que a gente consegue muitas vezes fazer essa análise com uma situação que já passou? Porque eu já estou desligada emocionalmente daquela situação. Eu já sofri o que tinha que sofrer, consegui elaborar, consegui resolver e sair daquela situação. Então, olha que incrível a gente conseguir fazer isso com aquilo que nós estamos passando hoje. Porque aquele desafio, ele pode se tornar menos doloroso, porque quando eu me desligo emocionalmente, pelo menos por uns instantes, eu consigo ter mais clareza da solução. Então, ou seja, eu posso ficar menos tempo naquela situação. Porque quando eu estou só me lamentando e triste, preocupada, percebe que você ficar triste, preocupada, se lamentando, se debatendo com aquela situação, não vai resolver a situação. Eu simplesmente perco tempo e energia e fico cada vez mais alimentando sentimentos negativos. Agora imagina se todo momento que eu tiver um desafio na minha vida, eu percebo que aquilo é um desafio, eu percebo que eu estou me envolvendo emocionalmente, porque a gente está acostumado a fazer isso. É um hábito, não é? Quando acontece um problema, a gente, ai meu Deus, por que isso aconteceu? O que eu vou fazer? A nossa tendência normalmente não é falar, nossa, aconteceu um problema. Espera, eu não vou me ligar emocionalmente com isso. Deixa a minha emoção aqui e deixa eu analisar o que eu posso fazer. Como eu posso resolver isso? O que eu tenho que aprender com isso para eu poder mudar e já sair dessa situação, desse problema o mais rápido possível. Percebe que não é assim que a gente age se envolvendo e ficando triste, se debatendo, até que
a gente percebe que a tristeza, a vitimização não vai ajudar e aí a gente fala, tá, eu tô sofrendo, mas eu preciso resolver isso. E a gente vai lá e procura um modo de solucionar aquela dor. Mas se a gente conseguisse, não seria muito mais fácil, menos doloroso e mais rápido a gente sair de uma situação, a gente analisando a situação de uma forma mais ampla, percebendo o que aquilo quer me mostrar, procurando a solução e me desligando emocionalmente para eu ter mais clareza naquela situação. Não é falar que é fácil, porque não é, mas é um treino. É uma percepção de vida que muda e que traz mais leveza e menos dor para a nossa vida. E como que a gente pode fazer para olhar essas situações de uma forma sem julgamento, sem se envolver emocionalmente com aquela situação? É exatamente se conectar com você, com o seu ser interior, deixar um pouco de lado essa emoção, né? Essa dor emocional que você está sentindo por aquela situação, deixar um pouquinho aquela irritação, a tristeza, aquele sentimento, nossa, tadinha de mim, por que isso está acontecendo? A gente precisa deixar um pouco de lado esses sentimentos, pelo menos por uns instantes, e entrar no estado neutro, no estado sem julgamentos, e olhar para aquela situação e perguntar para o seu eu interior, perguntar para o universo, para Deus, né? O que essa situação quer me ensinar? O que eu preciso aprender com essa situação? Quando a gente passa por uma situação na nossa vida e a gente não desenvolve esse olhar de olhar para a situação de uma forma sem julgamento, sem falar se aquela situação é boa ou ruim e tentar entender, ler ali, enxergar o que aquela situação quer me trazer, pode acontecer que eu passo por uma situação difícil, eu sofro com aquela situação por alguma forma ela é afastada da minha vida, porque eu consegui resolver aquela situação de alguma forma, mas se eu não aprendi com aquilo, se eu não olhei para aquilo e tive um aprendizado com aquilo, pode ser não, com certeza aquela situação vai voltar de uma outra forma. E a mesma coisa na escola, se a gente não aprende com alguma situação, a gente repete de ano. E quando a gente repete de ano, quando a gente não aprende ou quando a gente não tira aquelas notas mínimas, né, aquele aprendizado mínimo que a gente teria que aprender para passar de ano, acontece que aquela repetição de ano, ela pode vir com uma roupagem diferente, porque você vai ter novos colegas de classe, ou você vai ter um novo professor, e aquele professor ensina de uma forma diferente, só que o conteúdo é o mesmo. E é a mesma coisa que acontece na vida. Quando a gente sofre muito com uma situação e a gente resolve aquela situação, mas a gente não aprende com aquela situação, vai acontecer novamente. Por quê? Porque quando a gente aprende, acontece uma mudança. Mas se eu não aprendi, ela vai voltar. Porque não houve mudança de mentalidade ou não houve mudança de atitude. E se eu continuo agindo da mesma forma, eu vou ter a tendência que eu tenha os mesmos tipos de problemas, porque não houve crescimento. Por isso que é muito importante a gente começar a treinar esse olhar neutro das situações. A gente não simplesmente conceituar e ficar muito envolvido com as situações negativas. É claro que é difícil. Quando a gente está passando por um problema, a nossa tendência é essa, né? Ficar triste e se magoar, mas quando a gente se envolve muito com a situação, a gente não consegue nem enxergar a solução para aquilo. Então é importante a gente dar um passo para trás, olhar a situação de uma forma mais ampla e perguntar o que eu preciso aprender com aquilo. Porque quando eu aprendo, eu mudo e aí eu cresço, eu evoluo. E naquela situação, aquele problema, ele não vai mais acontecer, porque eu aprendi, eu mudei. Ou seja, vão acontecer provavelmente problemas maiores,
Porque a vida, ela sempre te impulsiona para o crescimento, a mesma coisa da escola. Quando a gente faz aula de matemática, a gente sempre tem os problemas lá da matemática, as equações e tudo mais. Só que as equações, se você muda de ano, você não vai ver aquelas mesmas equações, você vai ver uma equação mais elaborada. Por quê? Porque você já aprendeu aquela base. Então, as equações vão cada vez mais dificultando, porque você já tem a base necessária para resolver problemas maiores, para entender questões mais profundas da vida. Então, quando você estiver em uma situação difícil da sua vida, treine essa questão de se afastar um pouco do envolvimento emocional, da dor emocional, deixe ele por alguns instantes e faça a sua intenção de entender por que aquilo está acontecendo. Na verdade, nem é o porquê, é o que eu tenho que aprender com isso. E aí você pode fazer isso sintonizando, colocando essa intenção para o universo, ou fazendo uma oração, se você tem esse tipo de hábito, ou simplesmente intencionando que o universo te responda qual que é o aprendizado que você tem que ter com aquela situação. E aí você pode aguardar que as respostas virão através de um insight, através de um livro que você está lendo, ou através de um vídeo que você viu, ou uma frase que um colega seu vai te falar, percebe? E aí, de repente, você pode perceber que o que aquela situação quer te ensinar é que você precisa ter mais paciência, ou que você precisa ser mais criativa, se for uma situação de trabalho, por exemplo, ou que você precisa impor limites, aprender a dizer não, ou que você precisa ter mais planejamento e não fazer as coisas com tanta impulsividade, ou de repente que você precisa se libertar mais, fazer as coisas mais livres, não tão controlado. E aí, quando o universo nos traz a resposta, é preciso ter um segundo movimento, o movimento da coragem de mudar. Um movimento de não se apegar ao que você era antes. Porque, igual eu disse, se você precisa aprender alguma coisa, é porque precisa mudar alguma coisa. E aí, quando você tem a resposta, você tem que ter a coragem, digamos assim, de mudar, de seguir aquilo. Então, vamos supor que você tem uma resposta que você precisa ser mais criativa. Então, você precisa se empenhar para ser mais criativa. Ou que você está com uma situação difícil, por exemplo, financeira, porque você não sai da zona de conforto. Você sempre está fazendo as mesmas coisas. Então, o universo te mandou a resposta que você precisa sair da zona de conforto, fazer coisas diferentes. Então, você precisa ter a coragem de agir dessa forma. Ou a vida te mostrou que você está sofrendo por algum motivo porque você não perdoa alguém, ou porque você não se perdoa por uma situação. E a vida está te pedindo que você liberte aquela pessoa e se liberte. E aí você precisa ter a coragem de deixar ir, deixar aquela mágoa ir, se desapegar daquela mágoa, daquela pessoa. Então, as situações acontecem na nossa vida para a gente aprender, para a gente crescer e não para a gente sofrer. E fazer as mudanças necessárias para que a nossa vida flua de uma forma muito mais harmoniosa e menos dolorosa. Então, espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu curtir, se inscreva no canal para você receber todas as notificações e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!